Rav Gimel Amud Beit. A gente está no Matki. Matki Glarav. 2, 4, sexta linha. Rav Gimel Amud Beit, sexta linha. Matki Glarav Yaakov Ben Harpakod. Rav Yaakov Ben Harpakod perguntou o seguinte: Ani Chale Rabanan de Abre Nefesh Mamash. Tá bom para quem falou Rabanan? Tá bom para quem falou Rav Shisha Berei da Ravid? Para quem falou Rabanan, quando fala Nefesh aqui no Passuco, Nefesh, quer dizer, Benadata, Nefesh Tachat Nefesh, se ela faleceu, se ela morreu, Nefesh Tachat Nefesh, quer dizer, se acabou matando alguém, vai ter que vai passivo de pena de morte. Tá bom? Ela lerebe de Amar Mamon, mas Perebe que falou que isso aqui, Nefesh, que não é morrer, não é que vai ser passivo de pena de morte que matou, e sim que vai ter que pagar todos os danos, as morais, etc. Mas como é que ele vai explicar isso? Quer dizer, de acordo com o Rebbe, que o pastor não fala sobre morte, mas só fala sobre pagar. E se for assim, o pastor está falando sobre o caso de um defeito ou advertência, não vai ter malcute nenhuma, porque não teve advertência. No lugar de só ia matar se tivesse advertência, também só ia ter malcute, só deixa matar se tivesse advertência. Então assim também pagar. Esse também era pagar, se fosse para pagar alguma coisa, não só que tivesse advertência. Mas no caso que eles fizeram a advertência para olha, se você matar, você vai acabar morrendo, vai partir de pena de morte. A gente falou que Atra Hamurá, ela serve também para cá, certo? Lembra? Ontem a gente falou, fez uma advertência, só se você matar, você vai partir de pena de morte. Serve para ele porque ele for mais caro. Mas se nesse caso ele falou que é rápido, para cima de morte, na verdade não é, porque é só pagar, como é que ele vai explicar? Ela maravilha, para quando me esperava. Então depois que a Gemara ela afastou isso que falou Rav Shisha Berei da vida, ele vai trazer outra explicação. Falou para quando me nome de Rava, sabe de onde a gente fala que aquele que fez a machucado no amigo ele tem que pagar e não fazer uma conta? A gente só está procurando. Da onde a gente fala que ele, se você tem chupatada, tem que pagar, paga e não leva chupatada. Você sabe da onde? Do seguinte, do seguinte passuco. Está escrito lá em Shemot. Se estavam brigando as pessoas e uma pessoa bateu na outra e o cara não morreu, ele ficou lá, ficou de cama. E minha convida a vai contar me chantou de cama que se ele conseguiu de novo se levantar, quer dizer, ficou bem, ficou um tempo lá de cama, depois ficou bom. De cama que ele dá para tudo de não precisa mais passivo de pena de morte, porque o outro não morreu, se machucou. Lógico que o que o pastor está falando? O cara bateu no outro, o outro ficou mal 2 dias e depois tá andando no chuva normalmente na feira, e a gente pensaria que o outro tem que morrer por causa disso? Lógico que não. Então qual é o reducho aqui do passuco? Ela melamente chechovshin oto veimit kadlina lei veilomit shivtou e teve para ver. Então é para falar o seguinte, que isso que ele caiu da lá de cama, tá passando mal, seguir, a gente vai esperar. Prende o cara que bateu, fala, vamos, você está aqui preso, vamos esperar o que vai acontecer com o cara que você bateu. Se o cara morrer por causa das pancadas que ele deu, passivo de pena de morte, aí vê se teve atrás, etc, teve advertência aqui. Agora, se o cara não morrer, que shiftou e tem que pagar. E de lá fala, mas se não foi porque não teve atrás, não teve advertência, como é que você fala prende ele, vai ver se ele vai ser passivo de pena de morte? Se não teve advertência, não tem como ser passivo de pena de morte, não tem como ter pena de morte sem advertência. Então fala com ela, precisa de teatro bem, se fizeram advertência, o butrila da Barachamur, o butrila da Baracar, a Barachman da Shivdora da Baracar, e que é aquele que fez a advertência para uma coisa mais grave, que valeu também para mesmo que uma coisa mais leve, quer dizer, atrás dele, a advertência dele pode ter sido, olha, se o cara morrer, você pode ser passivo de pena de morte.
E valer também para se o cara não morrer, ele pagar. Então, mesmo que teve a traá, ele pagou e não levou malcuto. Não levou espatado. Quando ele vem que espatado e pagar, ele paga. Fala que Maramate que falar abaixo, não tudo abaixo. E mais de mudrina ave mudrina baracar. Da onde a gente sabe essa regra? Aquele que fez a draga fez a advertência para uma coisa mais grave. A advertência valeu para uma coisa mais simples, entre aspas. Dile malo Havei, talvez não valeu nada essa traá. Fala que Maravei, deve ser Lomar Havei. E mais de evitar Ramorá, dele mesmo com Ramor. Se você quiser me falar que valeu porque a pena de morte é mais rigorosa, é mais grave, talvez a chibatada é mais grave. Talvez apanhar é mais difícil que morrer. Demarav com Prorav. Ele vai dar do Alacananem está para Grazilá para Hula Salma. Porque fala como falou, Hanam como falou Rav. Se tivessem batido, torturado Hanam está para Grazilá, talvez eles sim tivessem se ajoelhado por um prostrato. Não se ajoelharam porque jogaram ele de uma vez no fogo. Jogaram ele no fogo, talvez é mais difícil você passar por uma tortura do que da morte. Fala como Amari Rav estava Brei de Ravashi, Ravashi. Veabre Rav estava Brei de Ravashi, Ravashi. ולא שנלך בין הקשש לקצבה, להקשה לקצבה. Você não está diferenciando bater uma coisa que tem fim, para um não tem fim. Ah lá ele está falando que tivesse torturado Hanam Shavazariá, quanto teriam batido nele? Quanto fosse, vão ficar batendo até aí. Isso é uma coisa. A outra é que a Torá fala que não pode ser mais de 40, ele fala que eu tenho 39. E você sabe, ele foi sentenciado a 13 chibatadas. O cara sabe de 13 chibatadas. É diferente do caso de ficar torturando sem fim. Tortura sem fim é o caso que às vezes é pior que a morte implorável. Aqui é diferente. Fala Gumará. Mas então, aqui é diferente. Então Malkut é mais leve do que militar, do que passivo de capaz de morte. Mas que o Aramari perguntou a Mari, e mais de bebecido, Vediká, Miktala, Dilma Bechogeg. Vedicar Megaluto, fala para Mará, da onde está falando que tudo está falando veio cair Xandreu, que ele bateu no outro, etc. Onde está falando que isso aqui foi por despropósito. E esse Vedicar, que ele ficou, que ele limpou, quer dizer, que foi, ele ficou limpo de não ter passivo de morte e vai pagar. Talvez esse Vedicar, que é no caso que foi sem querer. Ele ficou limpo, quer dizer que ele não vai para ele claro. Aqui a gente está falando que passou toda falando que bateu de propósito. E se tivesse matado, ele seria passivo de morte. Uma vez que não matou, ele cama aqui. Então ele agora só paga, não é mais passivo de morte. Por que a gente não fala que o passivo está falando que é sem querer? E ele bateu, ele acabou, sei lá, bateu o machado, foi para lá, tá na cama, tá no hospital. Mas foi sem querer. Deixa ele aqui, vamos ver. Se o cara morrer, vai para o limitado. Não morreu, tá para tudo de limitado. Porque a gente fala que é assim, mas fala que caixa. Realmente ficou caché. A gente não sabe falar porque a gente faz tudo assim, sabe? Vamos lá, temos 2 pontinhos. Lá, muito bem. A Gemara vai voltar para falar, e aí aperta o cinto que a gente vai dar uma corrida. A Gemara vai voltar para falar sobre a contradição que tem entre a nossa Mishnah, que fala que se a pessoa teve relação com a irmã, e a irmã era betulada, ela perdeu a virgindade, etc., paga a multa, entre a Mishnah e Makot, que fala que aquela que teve relações com a irmã, leva a chibatada. Lá fala loque, aqui fala paga a multa. A gente teve algumas respostas. Primeira resposta, aqui é na Ará, lá é Bogueret. Lá não é betulá, por isso que não paga multa, que é betulá paga multa. Segunda resposta que a gente viu, que mesmo que as duas fossem, mesmo que está falando que sempre as duas são na Ará, ontem a gente falou essa resposta, mesmo que está falando que as duas são na Ará, uma caso que teve atrás, por isso que deve se matar, lá e você acaba aqui não teve atrás, por isso que se pai. Bom, são duas respostas que a gente viu. Fala Gumará, deixa aqui chamar Hamani. Qual o Tana da Mishnah que fala que tem que pagar multa? Nossa Mishnah. Rabi Meir, né? Amaro, como é que fala na Mishnah? Loqueu Bechalem. Rabi Meir fala claro em Mishnah Massagamagot que os dois, não é só que ele leva a multa. Loqueu Bechalem, ele leva a multa, os dois.
Se fosse a filha também, qual seria o que do só que deveria falar de lado? O caso da filha também. Por exemplo, que aqui está falando Veisharikach Isha Vetimah, que teve uma relação com a mãe e com a filha, para esse se trefou para esse, ele deveria falar do que? Paga e morre. Quem está falando que só morre não paga? Fala que se quiser falar que Rabi Meir, ele fala que tem chibatá, tem pagar, mas não tem morrer e pagar. Veló, será que não? A Tânia fala Braita, Ganav tabak, Ganav tabak, Ganav shor v'niskal, Utvacho, Meshalem, Tashlumei, Arba'ah v'chamisha, Divrei Rabi Meir. Fala Braita o seguinte, a pessoa que roubou e fez a shchitá de vamos botar aí, de um boi do Shabbat. Então, tudo bebezinho, tá? Ele tem aqui o riuf de pagar para o cara 4 ou 5 vezes, se for boi ou se for aquele bezerrinho, então. Bezerrinho não, carneirinho, então depende. Se foi boi 5 vezes, se for carneirinho 4 vezes. Ele paga isso. E tem a parte que ele fez que está no Shabbat, então a primeira opinião do Rabi, assim também Shabbat, assim também para a Avodat Chavim. Ele fez a Shkita para a Avodat Chavim também Chavim. Agora, Ganav Shora Niskal é um boi que já estava decretado, sentenciado a ser apedrejado. E ele roubou aquele que não valia nada. E ele fez Shkita. Fala Rabi Meir, paga 4 sobre o carneirinho, 5 sobre o boi, assim para Rabi Meir. Chavim Brodrim. Chavim fala não paga, por quê? Por que ele não paga? Parece que o Rabi Meir ele é chayav de pagar, mesmo que ele é chayav mitar. Para Chavim, se ele tem ele pega o que é mais grave só. Ele tem que chayav mitar e pagar, só chayav mitar. Aí, Tmaralá, Vlagmará, Marabiacham, Marabiachanan, Ve'amrei lá, Amarabir, Marabiacham, Melakish, Rabiav, Rabilá, Vechol Chavarut, Adbishmei, Rabiachanan, Amrei, Betoveach, Aredeacher, fala Gmará. Aqui é o caso que ele falou, botou um shaliach para fazer a shkita. Ele roubou e botou um shaliach para fazer a shkita. Por isso que Rabi Meir falou que ele tem que pagar, porque o shaliach fez a shkita para ele. Fala Gmará, como assim? Esse aqui vai fazer a shkita e o outro vai ser passivo de pena de morte? Como pode? Quem fez a shkita, quem vai ter pena de morte? Fala Gmará, Manava, Amarachmana, Utvacho, ou Becharó. Mas Mechera Ledeacher, Aftvicha Ledeacher. Fala Rava, sim. Aqui está escrito que Gnovish, Shoroseu, Utvacho, Becharó. Pessoa que roubar um boi ou um carneirinho e fizer a shkita ou vender ele. Do mesmo jeito que vender ele é proibido através do shaliach. Fazer a shkita é proibido através do shaliach. Fala Gmará, Debereb Ishmael Tana. Lerabot do shaliach. Ou, e no meio do Midrash Rabi Shmuel falaram, ou Utvachó, ou Mecharó, esse ou é para aumentar o shaliach também, que ele também seria culpado pelo shaliach. Tevei Chizkatana, Tachat Rabot Shaliach. Chameshá Bagar Shalem Tachat Ashor. Vai pagar 5 vezes pelo boi, esse Tachat, e depois fala Chameshá Bagar Shalem Ashor, vai ter falado 5 vezes Bashor, porque Tachat Ashor, Tachat para aumentar o shaliach. Que o shaliach vendeu, ele também tem que pagar. Fala Manamat, que para Manamat, também que midei de lavadihu, lo Michai ve'avad shaliach Michai. Como é que pode ter uma coisa que se o cara fez, ele não vai ser chayav? O shaliach ele vai ser chayav. Porque ele está explicando a Rabi Meir da seguinte maneira: se ele tivesse roubado, ele fez o shchita, aí ele ia ter só o que é maior para ele, que é chayav mitar. Agora, uma vez que ele roubou, ele deu para o outro fazer a shchita, então ele tem que pagar 4 ou 5 e tem que também chayav para o shaliach. Espera aí, tem alguma coisa que se ele fizesse, ele é batur, ele não teria que pagar. Se o shaliach fala, ele faz, ele é chayav porque tem que pagar. Fala com Mará, e rolav mishum de lo michayev. Era mishum de kam levi drav midei. O motivo que quando ele faz, ele não tem que pagar, não é porque ele não é chayav. Ele é chayav. Mas a gente tem o conceito de kam levi drav midei. Você pega o que é maior. Ele tem aqui duas coisas que ele é chayav. Chayav betar, chayav de pagar. Você pega só o maior para ele. Como é que você vai fazer o quê? Mata, depois cobra. Fala Camará,
E Betovecha, ele vai também o trabalhador de pátria. Espera aí, pergunta agora, se for no caso que ele está fazendo a escrita pelo Shaliach, o Shaliach está fazendo a escrita, qual o motivo de Rabanan? Que falam para ele que ele é patur. Patur de pagar. Agora, manda Chachamim. Quem é esse Chachamim que fala que ele é patur de pagar na Braita? Na medalha de Mudalev? Rabi Shimoni. Rabi Shimon. Sabe por que ele fala que ele é patur de pagar? De Amar, porque Rabi Shimon fala em Chulin. Escrita, Sheneroyal, ou chama escrita. Porque a escrita que ele fez aqui, a escrita que não valeu nada, quer dizer, uma escrita que não permite a carne dele para ser comida, não é considerada escrita. E essa brada agora que ele roubou, e fez a escrita pelo Shaliach, para Vodazará, ou com Shoraniskal, que é proibido de ter proveito, que a carne não pode usar para nada. Não pode usar para nada. Por isso que a mim falam que a escrita dele não é considerado escrita. Ele é patur de pagar 4 ou 5. Mas Rabi Meir ele falou, não, a escrita que não era Jureuyá, que não vale nada também é escrita. Uma vez que é escrita, agora ele tem que pagar. Fala com Maradi, que ele é a vodada do Rabim, fechou nesse cara, tá bom? Mas que você falou para a vodada do Rabim, fechou nesse cara. Mas para Shabbat, aquele que foi escrito em Shabbat. Por que ele não pode ter proveito? Talvez ele vai fazer proveito, os outros podem ter proveito. Fala com Mará. Ela escutava de mais cuidar olhar aí, nada, escutava de mais de uma brim. Fala que pinche de revelação, escutava da que chorar, como fala com Mará em Chuli, mas está em Chuli. Aquele que fez escutar em Shabbat Yom Kippur, mesmo que ele é Chayav, que ele é Chayav Mitah, a escutar dele é boa, se ele fez a escutar boa, pode comer daquela carne. Fala com Mará, Sapala, que era de uma revelação, sabe por quê? Porque Rabi Shimon naquele sustenta como Rabi Yochanan Sandlar. Rabi Yochanan Sandlar que tem discussão, naquele que fez sem querer ou por querer, no Shabbat se vai poder comer, se vai poder comer, se vai ser proibido ou não vai ser proibido. Detalhe, a gente viu em Tosef no Shabbat. A Mevatir be Shabbat Beshogeg Yochal. Aquele que fez, cozinhou sem querer no Shabbat, ele pode comer. Bemezid, lo yochal. Se foi por querer, ele não pode comer. Os outros podem, mas ele não. Quem fala assim é Rabi Meir. Rabi Udomer Beshogeg Yochal no Shabbat. Rabi Udomer fala que se foi sem querer, ele não pode comer no Shabbat, só Motzei Shabbat, só no Shabbat. Bemezid, por querer, lo yochal, ele pode comer nunca. Mas outra pessoa sim poderia, no Motzei Shabbat. Rabi Yochanan Sandlar Omer, Rabi Yochanan Sandlar vem aqui e fala o quê? Beshogeg Yochal no Shabbat Lecharim veloló. Se foi sem querer, os outros podem comer no Shabbat, ele não. Bemezid, se foi por querer, lo yachelo lamid, loló veloló lecharim. Se ele fez uma coisa por querer, por exemplo, fez escritar no Shabbat para Rabi Yochanan Sandlar, fez escritar uma coisa, fez escritar no bom Shabbat por querer, porque ele sabia que o Shabbat também não podia, nem ele, nem ninguém vai poder comer nunca mais. Então talvez Rabi Shimon fala como fala aqui como Rabi Yochanan Sandlar, e de acordo com a opinião dele, diz que dá se não é por isso que ele é patur e ele que é Chamim aqui. A dele não é nada. Fala com Mará, mas dava de Rabi Yochanan Sandlar, que ele não vai poder comer nunca, nem ninguém vai poder comer nunca no Shabbat. Que de Dares, Rabi Chiabit, que deve descer como fez a Drashá, Rabi Chiabit não pode descer. Ushmar, tem mais da Shabbat que Kodesh Lachem. Guardem o Shabbat porque ele é Kodesh para vocês. Mas Kodesh é o Bechilá. Mas se Shabbat é o Bechilá. Do mesmo jeito que Kodesh, o Korban, não pode comer. Uma coisa que é do Ekdesh, você não pode comer. Assim também é o que é Shabbat, não pode comer Kodesh. Que Kodesh é o Lachem. Fala com Mará. E uma Kodesh é o Banav, mas sempre Shabbat é o Banav. Amar Lachem. Shalachem. Fala com Mará. Espera aí, Kodesh também é proibido de ter proveito. Então você vai no Shabbat também é proibido de ter proveito. Por exemplo, você não pode nem vender, nem dar para um goi. Agora não. Está escrito que Kodesh Lachem. Lachem, Mishel Lachem. É de vocês. Lachem Shalachem Yeher. Agora, e a cola é proibido, será que pode ser até sem querer? Tá bom, Omar, me achalale, a moto e mato, me mesmo da mar de lechav, ela me choquei. Será que até sem querer assim? Você não pode comer, mas pode ter proveito, pode vender para um goi, pode dar para um goi. Fala, agora não. Me choquei que é diferente, por quê? Me achalale, a moto e mato, por querer. Sem querer, não. Briguei para a vaca, para a vida, cada mar, mas se mesmo vai demorar, vai cada mar de banana. Fala, agora, e discutiram na vaca para ver a vida. Um falou que para Rabi Yochanan Sandlar, isso que fizeram no Shabbat, a proibição de comer é deoraita. Para ele, para todo mundo, sempre a proibição de comer é deoraita. E outro fala o quê? Derabanan. Disso que ele trouxe um passu para falar. Um fala que é deoraita, Kodesh Lachem, é Kodesh, acabou. Deoraita. E outro fala, não, passu que é só um apoio, e é derabanan.
Manda de Rabanan, quem fala como de Rabanan, que a gente falou? Kodesh, está escrito Pasuk. Manda de Rabanan na Manakra, está escrito Pasuk Kodesh. Hi Kodesh, vem Masei Kodesh. Ele é Kodesh. Ele está escrito Pasuk Kodesh. Não, o que se faz nele é Kodesh. Seria só um apoio. Manda Rabanan, mas tamanho de Rabanan Patra, fala com e quem fala que é Rabanan que é proibido de sandrar, o que faz no Shabbat é proibido de comer de Rabanan. Então, se ele fez a escrita no Shabbat, ele pode ser comido pela Torá. E seria uma escrita reuiá. Então, qual o motivo de Rabanan que ele fala que ele é patur, aquele que ele roubou, de pagar? Que fez a escrita pelo Shaliach. Fala com que capatra era bom ou não achara? Não, quando o Ramim fala que ele é patur o que é? Sobre o resto, sobre os outros casos. Aquele que roubou e fez acho que dá para votar de Ravim, ou aquele que roubou um chora na escala, um boi que já estava condenado a ser apedrejado. Agora, não sobre o que roubou e fez a escrita no Shabbat. Fala Gumará, Tovech Ravodat Ravim. Aquele que fez a escrita para Ravodat Ravim, porque que Rabi Meir fala que tem que pagar 4 ou 5. Ele tem aqui Chayal Mitah de ter feito a escrita para Ravodat Ravim. E tem que pagar 4 ou 5, porque ele não fala que a Rabi pega só um, porque ele vai ter que pagar também. Fala, quem vai deixar Rabi bem puro daí e de saber. Por quê? Sabe por quê? Quando ele começou a escritar e fez a escritar um pouco do primeiro siman, esse animal já ficou proibido de ter proveito, e aí mesmo que ele não acabasse a escritar, Idach Kadavar, Lav Demare Kadavar. E quando ele acaba, mesmo se não acabasse a escritar, não poderia mais ter proveito. E quando ele acaba a escritar, ele faz a transição de ter feito a escritar para poder saber. Quer dizer, então ele divide esse ato em 2. Quando ele começa a escritar, ele fez o nome, não poder mais ter proveito, roubou, tem que pagar 4 vezes. Acabou a escritar, fez a escritar para poder Ravim. É praticamente de morte para Agmará. Amarava, Beomer Bigmar Zvichahu Ovda. Isso aqui é de acordo com o que ele fala, o que é? Que o começo da escrita é que é o trabalho, que faz o negócio para o Ravim. E chora na escala, e aquele boi que já estava condenado, por que ele fala que tem que pagar 4 ou 5? Lá, Didei, o Decatavar. O ladrão que ele faz a escrita desse boi, esse boi já estava proibido para ter proveito, ele já era um boi condenado. Por que ele tem que pagar o cara 4 ou 5? Não tinha dono. Não era mais dele, já era condenado. Na prática não tinha dono. Já era um boi que acabou. Então, o dono já não é mais dono dele. Maraba, Acham, Esquina, não sabe qual é o caso? Que quando chama Sarol Shomer. Esse aqui é o caso que o dono do boi passou o quê? Para um guardador. Feizik, Feita Shomer. E o boi matou alguém, que por isso que ele seria apedrejado. Lá na casa do Shomer. Na casa do Shomer. Não, peraí. Ele já estava condenado, e aí levou um Shomer, levou para guardar até essa morte. O boi daqui numa boa. O boi daqui numa boa, e o cara falou, guarda para mim. Tá. E aí na casa desse cara do Shomer. Aí lá que ele fez. Lá que ele chifrou alguém e matou alguém. Depois de ser charmoado, etc. Depois de ser Vedigmar Dinei, Beveta Shomer. E lá na casa do Shomer, falaram, opa, acabou o din dele, tem que apedrejar esse boi. O Gnavó Ganav em Beveta Shomer, e chegou o ladrão e roubou ele o que é? Da casa do Shomer. Rabi Meir, e Rabi Meir ele sustenta, Savala, que Rabi Yaakov, que sustenta como Rabi Yaakov, e que sustenta como Rabi Shimon, que falou que ele tem que pagar 5 vezes para o dono, mesmo que ele não valeria nada na hora que ele fez escritar. Por quê? Porque ele sustenta como Rabi Yaakov, que fala o quê? Mesmo depois que ele já fez o dino que ele tem que apedrejar esse boi, mesmo assim, se o cara que estava guardando devolveu para o dono, está devolvido, e esse boi não é mais caiavo de nada, porque o dono não tem culpa. Se ainda está com o Shomer, apedreja um boi. Mas se o Shomer pegou, putz, devolve logo esse negócio aqui, devolve. Acabou, o boi continua com o dono. E se ele continua com o dono, e o cara roubou, não deixou ele devolver para o dono,
e se devolvesse para o dono ia poder continuar com o boi, ele tem que pagar 5 vezes para o dono. Vê se a vara grave responder amar, da vara agora ele não é que mandar uma coisa que você faz, ele tem uma perda que poderia ter tido uma perda de dinheiro, porque ele poderia ter devolvido para o dono, não é? É como se fosse dinheiro, ele tem que ser. E aí tem que pagar. Fala agora. Rabamar Leolam Betoveh Charedetzmo. A gente falou que o caso da discussão deles é quando ele dá para o Shaliach fazer a Shkita. E Rabba não gostou disso. Vamos voltar lá para trás. Vamos falar que ele mesmo fez a Shkita. Não está claro na Mishnah lá? Está falando que foi a Deus que o Shaliach fez a Shkita. Vamos falar, ele está falando que Gadav Etavar. Ele roubou e fez a Shkita. Vamos falar que ele fez a Shkita. Rabi Meir lo que o Meshalem Itlei, Meshalem Leitlei. Vamos falar que Rabi Meir, ele concorda quando você fala que leva a chibatada e paga. Mas ele não concorda e fala que mata ele e paga. Veshaneane, aqueles são diferentes do que? De Hidushu, Shechichat Rabi Knas, Afalgav de Miktar Meshalem. E lá naqueles casos, no caso que o cara roubou e fez que está de Shabbat, ou fez que está para fazer Chavim, ele fala que ele é o quê? Ele vai pagar, mesmo que ele é habitar. São casos, são reduz, são novidades, são coisas, exceções. Por quê? Porque lá, mesmo que ele é habitar, ele paga. Veaz Rabbe também, Rabbe vai de acordo com o motivo dele, de acordo com o argumento dele. Tem a Maraba, como ele fala lá em outro lugar. Ayak, diga no Vló, o Tvachov chamado Chayav. Se ele tinha um Gdi, um animalzinho aqui que ele roubou antes do Shabbat, e ele fez a Shkita no Shabbat, ele tem que pagar vezes 4 para o dono. Quando ele no Shabbat, então quando ele roubou, quinta-feira, fez a Shkita no Shabbat, são 2 atos completamente separados. Lá ele roubou, paga. Que ele fez a Shkita no Shabbat. Ganav Tabach foi chamado Batur. Mas se ele roubou e fez a Shkita no próprio Shabbat, ele é Batur de pagar por Rishim. Se não fosse o roubo, quer dizer, não ia ter Shkita, quer dizer, uma coisa levou para outra, é tudo no mesmo Shabbat. Ele fala que a Batur de pagar só é Chavitar. Maraba e Raba continua. Agdiga do Vló, o Zachome Machteret. Se ele tinha um Gdi que já tinha roubado antes do Shabbat. Desculpa, ele tinha roubado antes. E ele agora fez a Shkita dele dentro da caverna que ele cavou para fugir da casa do dono. Entendeu? Ele ficou planejando esse roubo. Fez uma caverna lá, fez uma escavação até o... Usou aqui o tatu, tá curando aí. Fez uma escavação até o lugar onde o cara tinha lá o rebanho dele. E aí, ele pegou por baixo ali. Botou ar-condicionado e tudo lá. Não, aí ele pegou lá o carneirinho por baixo. Dentro da caverna ele fez a Shkita. Passou vergonha de carregar o carneirinho. Não, e dentro da caverna ele fez a Shkita. Paga 3. Fala com Mará. Tatuzão. Agdiganu Vló, o Tzachova Machteret, Chayav, ele tem que pagar. Porque ele já roubou, divide o ato. Roubou, entrou na Machteret, ele roubou. Lá ele fez a Shkita. Para Gumará, Ganav Etavar com Machteret, Batur Mishim Ednevá. Agora, se ele roubou e fez a Shkita tudo na mesma caverna, tudo na mesma escavação, aí ele dá para tudo de pagar. A coisa está tudo no mesmo ato. E precisa de todos esses exemplos. Por quê? Desde que no Shabbat, a gente fala só no Shabbat, fez a robô e fez o final no Shabbat, bicho de Surei Surolam, que a proibição dele é proibição para sempre. Agora, mas essa escavação é uma coisa que é uma proibição só momentânea e melhor talvez não veja. Quando a matéria do Zoya tratou, a valor chamada de Baia atrai melhor se você falar só o caso da escavação, a escavação é a própria atrai, a própria advertência sobre ele, mas talvez Shabbat não. Então precisa dos dois casos. Fala com Amarafá. Aí tá parado no valão, um caso parecido. Se a pessoa estava com uma vaca que ele roubou, então acaba Shabbat, e ele fez a Shkita no Shabbat, Chayav, ele tem que pagar 5 vezes. Shekvar dit Chayav begnevá, Kodem Shavor dit Shabbat.
Porque ele já tinha roubado antes. Fez escutar no Shabbat, mas ele roubou lá na quinta-feira. Paga. O mais seja Chayav me dá para a mesma bará, para a mesma vaca. Agora, dá para Sheulalo, o Tvachab é Shabbat, Patur. Agora, se ele pediu uma vaca emprestada, empresta aí, o cara emprestou. Ele não roubou a vaca. Shabbat ele falou, quer saber, vou fazer escritar nessa vaca. Fez escritar na vaca. Quando que ele roubou a vaca? Ele fez escritar. Não podia ter feito escritar. Fez escritar, roubou do cara. Então a escritar e é o roubo. Então, nesse caso ele é patrulha de pagar. Só que faz um... E se ele faz escritar e devolve tudo pro dono? Aí tem que pagar o serviço. Tem que pagar o serviço. Ainda cobra. Ainda cobra pagar o serviço da chefe. Fala para a Malei, da vaca de Rabash. Da Papa. Lógico que não. Como você vai dizer? Escritar Shabbat? Pode fazer. Pode fazer escritar Shabbat? Não. Por isso que ele é Batur? Não. Porque a atividade de Shabbat ele é Chayav Mitar? Pois é, já é É E maior roubar, do que- ele é maior Chayav do que de o- pagar? Você tem aqui, ele é passivo de pena de morte, aqui Ele é é... maior do que a dívida que Chayav tem. Lei Bedrab Eminei pega o maior dele. Senão ele seria Chayav de pagar. A morte anula a dívida. Isso Mas depende do Não, contrato. você tem 2 sentenças para dar pro cara. Ele tem que pagar e ele tem que morrer. Você pega só a pior, sempre é que pega a pior. Esse negócio. Se fosse 2 atos Não, separados... mas também esse eu negócio diria- de a morte anula a dívida, isso não é sempre. Isso é, Não. no caso aqui, sim. É porque aqui são 2 sentenças no mesmo caso, é o mesmo ato. Tudo depende do contrato. Porque quando você paga dívida, você quer recompensar, você quer acabar com uma situação ruim para outra pessoa. Mas mesmo você tendo chibatado morte, aqui é a o pessoa ponto de ainda não vista, tem prejuízo. aqui é o ainda. ponto de vista só do pecador, né? Aquele que foi Você não resolveu o prejudicado. prejuízo do outro. Aqui é o ponto de vista só do câmera, porque por isso que você roubou na quinta, fez o Shabbat. Amali Ravá Cabarei de Rabash, Ravapa Pará Ata Lashmuína. O que você quer ensinar isso aqui com a gente? A gente já falado todo o caso do boi, o que você veio com o caso da vaca? O que você quer ensinar pra gente? É lógico, o boi, a vaca, qualquer um. Amalei, Ravapa Sheuladas, não. Eu quero ensinar do boi. Eu quero saber se foi pediu emprestado. E esse é o reduto do que Ravapa falou agora. Que ele pediu emprestado. Na hora que eu vejo o Shabbat, ele fez os dois juntos. Sabe que que uma hora que você puxou ela e já pensou em ficar com ela, você já é real de dar comer para ela e você roubou. Então talvez também na hora que você pediu emprestado, você é real de pagar. Mas falando que não, quando você pediu emprestado, você não é real porque você não pediu emprestado de errado, você pediu emprestado. Quando fez a escrita que você concretizou o roubo do Senhor. Rava falou, Rava, Anichalai Navian Parasheulá. Tá bom se ele trouxe uma Parasheulá? Quer dizer, se o pai deles pediu uma vaga emprestada e o pai morreu, o bicho está mexendo bacolemente, ele pode usar enquanto ele não acabou. Empresta um mês aí. Morreu em 10 dias, continua usando. Agora, se a Pará morreu, e se a Pará morreu, os filhos, eles não são Chayav de Ones. Porque os filhos, eles não são aqueles que pediram emprestado. O Shomer Sachar é Chayav de Ones, né? Ones quer dizer uma coisa que é... Kisvuri, Shalavieni, Utvachov, Achlua, eles poderiam falar o quê? É do pai deles. E eles fizeram escritar e comeram. E eles pagam pro dono. Ele fala que em Bezol ele paga uma vaca só, tem que pagar 5 vacas. Agora, se o pai falou, olha, vocês têm a obrigação de cuidar do que vocês estão recebendo, receberam, aí eles têm a obrigação, igual o pai, de cuidar. Eles pagam 5 vezes. E Kademat Nelareixa, tem gente que fala que isso aqui é sobre o começo. E Kademat Nelaseifa, tem gente que fala que é sobre o final. Como assim? Matemática quem fala que é sobre o começo, qual chega na Seifa, muito mais sobre o final. Quem fala que isso aqui está falando sobre o começo que falou Rava, que se ordem separar ordem se eles são Batur, muito mais sobre o final, depois que ele falou que a gente tem que guardar. Pliga de Ravapa, discute com Ravapa.
Andemate, aceito. Agora, quem fala sobre, quem está falando sobre o final, sobre quando eles mandam eles guardarem, a valarecha não. Sobre o final que tem que pagar, mas o começo não. O começo só paga uma, porque foi que o pai, que o pai morreu no meio que tinha pedido emprestado. De raiva de Papa. Isso é o que falou na Papa. Que aquele que pede emprestado, ele não é Hayav por ter roubado até ele ter feito a